nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra não é a que Ele quer falar, é a que o Senhor revelou para falar com o teu povo. Deus seja conosco, nos garanta a vitória, seja com o teu ungido, em nome de Jesus. Salve, irmão, na paz do Senhor Jesus. Eu creio que foi Jairo que foi mais. Amados, quem crê que Deus pode falar aqui nessa noite? Pode sentar, mano, pode sentar. Eu estou feliz mesmo, não é falsidade não. Feliz por ter a oportunidade de estar aqui nessa noite. Feliz por estar com saúde. Feliz pela presença de todos os irmãos. E eu estou muito feliz em rever o pastor Wade. É verdade. Eu fui ali, dei um abraço nele e falei assim: eu estou feliz por você estar aqui hoje. Feliz mesmo. E eu estou torcendo para chegar o momento e falar assim: ó, me coloca o meu nome no grupo lá que eu estou de volta. Glória a Deus. O que acontece, amados? Nós somos uma família. Nós somos uma família. Além de ser uma família, nós somos um corpo. E todo corpo carrega seus membros. E se você olhar para o seu corpo e olhar e falar assim: qual desse membro que eu tenho no meu corpo que me faz falta se eu não tiver mais ele? Você vai ver que todos eles. Até uma unha que você machuca, ela dói. Se você for no médico, o médico fala assim: eu vou ter que arrancar a sua unha. Você fala: puxa vida, logo minha unha. Parece nada, né? Hoje, você faz falta. Amados, abre sua Bíblia no livro de Marcos. Eu estava ouvindo o Dário falando aqui no finalzinho aqui. Falei: Jesus, ele leu meus pensamentos. Falei assim, eu cheguei aqui, Cristiano, e falou: ó, tem pastora, tem o Jairo, tem o Cristiano, tem. Falei assim: deixa Deus te usar, mano. Deixa Deus te usar. O que tiver que ser, será. Tem você. Eu falei assim: não sei. Livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ser bem breve, mas eu creio que Deus quer deixar uma mensagem para todos nós aqui nessa noite. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 1. Jairo já torceu o beijo e falou assim: conheço de cor. Aí cresce a minha responsabilidade. Assim diz a palavra do Senhor: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, repete essa palavra comigo, amados. E saindo ele do barco, e saindo ele do barco, lhe saiu logo, e saiu logo ao seu encontro dois sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda que com as correntes podia alguém prender. Só até aí tá bom. Meu Deus, é muito forte. Só até aí tá bom demais. Deus é forte, poderoso. Dá uma impressão, Jairo, que a gente está começando quando lê uma passagem dessa aqui, dá uma impressão que a gente está começando a pregar de trás para frente. Né? Dá uma impressão, Wade, que a gente está começando a pregar de trás para frente. Porque a gente, principalmente assembleano, a gente está acostumado de chegar nos cultos, e principalmente se tiver uns pregadores de renome, Eliseu, você vai ver
ele falar só de coisas boas. Nós estamos acostumados a ver pregadores, quando vai falar de Davi, e te colocar, dizer que Davi derrubou um gigante, assim como Davi derrubou um gigante. Com certeza qualquer gigante que se levantar contra você, você vai cair também. Aliás, o gigante vai cair também. A gente está acostumado a ouvir pregações: você vai vencer, você vai vencer, você é vitorioso. Só que quando eu começo a analisar a história de Davi com aquele gigante, eu vejo que a peleja foi grande. E eu vejo o gigante como o mundo. Eu vejo o Davi como eu, pobrezinho, pequenininho, fraquinho, e tendo um mundo feroz contra mim. Mas aí eu lembro das 5 pedrinhas que estavam na mão de Davi. Mas aí você pode perguntar assim: o que significa essas pedrinhas? Aqui, a palavra de Deus. Porque o mundo pode vir contra você, mas se você tiver com a palavra de Deus escondida no teu coração, a luta pode vir de qualquer jeito que você vai vencer. A palavra de Deus é lâmpadas para nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Se nós estivermos seguindo a palavra de Deus, a chance de você chegar em determinados lugares que vai te trazer mal para a sua vida, não vou dizer que é pequena não, vou dizer que é impossível. A palavra de Deus vai dizer que sem mim nada podeis fazer, mas se eu estiver em você, tudo poderás fazer. Meu Deus. Amados, aqui a Bíblia vai nos contar uma história de Jesus junto com seus discípulos. Jesus com mais 12 homens, a qual resolveram. Jesus olhando para ele disse assim: vamos para a outra banda. Agora eu posso imaginar os discípulos pegando o barco e colocar o Eide em uma certa direção. Jesus disse assim: vamos atravessar para outra banda. E ali com certeza aqueles discípulos pegaram o barco, colocaram na direção a qual Jesus mandou que eles colocassem, entraram dentro e seguiram viagem. Estava tudo muito tranquilo, estavam tudo muito calmo. O mar estava tão calmo que Jesus foi dormir dentro do barco. Mas na estrada, no caminho que eles estavam indo para o outro lado, se levantou uma tempestade tão grande, mas tão grande, que os discípulos acharam que ia morrer. Talvez eu e você podemos imaginar assim: mas os discípulos não estavam com Jesus? Os discípulos não estavam junto com Jesus, caminhando junto com Jesus? Os discípulos não estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou fazer? E você, Marcelo, não acabou de dizer agora que quem está com Jesus e quem segue aquilo que Jesus manda seguir, não vai dar nada errado com ele? Então você está contradizendo o que você está dizendo? Não. Muito pelo contrário. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: se você está caminhando para algum lugar, se você está fazendo algo na sua vida e nada de ruim está acontecendo para você, saiba que você está no caminho errado. Meu Deus. Fala, Jesus. Se os problemas começaram a aparecer depois que você tomou uma decisão de fazer algo, você pode ter certeza que aquele algo vai ser muito bom para a sua vida e tem alguém te atrapalhando a você fazer aquilo que você colocou no seu coração de fazer. Jairo
Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: pegue o barco e vamos para o outro lado. Jesus não disse para os discípulos para onde que eles iriam. Mas por que sobreveio esse temporal tão grande, Wade? Porque Jesus não falou para onde que eles iam. O diabo, ele não tem o poder de ler o seu pensamento para saber para onde que você vai. Então por que esse problema sobreveio sobre esses homens? Se o diabo nem sabia para onde que eles iam. O problema está, sabe aonde? É a direção do barco. Desse jeito. Quando o inimigo viu que a proa daquele barco estava virado para o lado da vila de Gadara, e que ele começou a observar já o céu se movimentar, ele falou assim: opa, vem algo aí e nós vamos tentar impedir esse negócio. Eles estão indo para um lugar aonde eu estou dominando, e antes dele chegar eu vou arrumar um jeitinho dele se afundar no meio da estrada. Meu Deus. Antes de eu começar a falar, Dário falou aqui: se você está indo na igreja, se você está frequentando os cultos, se você está frequentando tudo o que deve ser feito dentro da igreja, você está fazendo, e você está olhando para assim: eu estou rindo à toa, porque depois que eu fui para a igreja a minha vida virou uma bênção, tudo está maravilha na minha vida. Cuidado que você só está passeando na igreja. É, Jesus, fala mesmo. Porque se seu barco estiver virado para o lado de Gadara, você pode ter certeza que problemas virão para a sua vida. Meu Deus, é verdade. Se você estiver indo para a igreja com algum propósito, você pode ter certeza que tempestade virão sobre você. Agora aqueles discípulos entram dentro do barco, Jairo, sobreveio aquele grande temporal, e o discípulo totalmente apavorado levantaram-se e foram até Jesus e disseram assim: Senhor, será que você não se preocupa de o nosso barco estar quase afundando? Não vê que vamos morrer, que já estamos perecendo? Meu Deus. Quantas das vezes essa pergunta que você faz para Deus? Fala aí. Quantas das vezes você levanta no meio da noite e começa a pensar nos problemas que você encarou durante o dia e começa a perguntar para Jesus: por que esses problemas sobrevêm sobre minha vida? Verdade. Eu não estou fazendo a tua vontade, Senhor. Meu Deus, aleluia, Jesus. Eu não estou seguindo os teus caminhos. O mar não é de Deus. As águas não são de Deus. O vento não são de Deus. Verdade, Deus, aleluia. Mas veja que Jesus levanta do barco e chega e fala assim desse jeito: mar, aquieta-te. Mas Jairo, será que o mar escuta? Você já viu alguém repreender algo? Você já viu alguém a repreender objetos? Não. Sabe por quê? Objeto não tem sentimentos. Quando a gente resolve repreender alguém, ou Deus resolve repreender, Ele repreende seres, porque seres sabem quando você está falando. Se você falar com a porta da sua casa assim: abre, ela vai continuar fechada, porque ela é um objeto. Mas se você falar assim com o seu cachorro: sai, ele vai sair. Aí Jesus diz assim: aquieta-te, mar.
Mas Jesus acha pouco falar com o mar, resolve falar com o vento também. Meu Deus. É porque ele sabia quem é que estava por trás daquelas ondas bravas. Poderoso. E ele sabia quem era que estava por trás daqueles ventos. Glória a Deus. Jesus, ele vê coisas que você não pode ver. Jesus, ele vê algo que você não pode ver. Jesus escuta coisas que você não pode escutar. E muitas das vezes, quando ele às vezes usa algo para querer te dar um balanço e falar só para te dizer assim, ó, ei, eu estou contigo. Ele pode usar o mar. Ele pode permitir que algo use as águas para te dar um balanço, para mostrar, falar assim, olha, se precisar, eu estou aqui. Glória a Deus. Mas qual é o problema? Por que aquele temporal estava tão afoito contra aqueles homens? Porque Jairo, o diabo viu. O diabo viu na hora que os anjos começaram a se movimentar no céu e falar assim, ó, vamos nos preparar. Sabe de uma coisa? Antes de você sair para esse culto, pode ter certeza que teve uma reunião no céu para falar assim, ó, vamos livrar o Wilson do acidente, porque ele está indo levar o meu nome. E o diabo está armando para que ele não chegue lá. Quando o irmão do contrabaixo aqui, o irmão Carlos, me respondeu, estarei no culto hoje, tenha certeza de uma coisa aqui, o inimigo disse assim, vou tentar fazer de tudo para que ele não chegue naquele culto hoje. Quando a irmã resolveu fazer esse culto aqui, você pode ter certeza que o inimigo resolveu fazer de tudo para que esse culto aqui não acontecesse. Sabe por quê? Porque ele vê a movimentação nos céus. Ele vê os anjos preparando as bênçãos para aquelas pessoas que estão aqui nesta noite e também para aqueles que estão em alcance das nossas vozes. E eles querem fazer de tudo para que você não receba a bênção que você vem buscar aqui nesta noite. Talvez você saiu de casa triste e dizendo assim, eu não sei nem para que eu estou indo naquele culto, nem deveria ir. Sabe de uma coisa? Eram os ventos levantando dentro da sua mente, era o inimigo tentando atrapalhar para que você viesse aqui nesta noite e ouvisse as palavras que foram ditas aqui nesta noite. Era o inimigo tentando atrapalhar você chegar aqui e ouvir os hinos que foram cantados aqui nesta noite. Oh, Jesus! Seja louvado, Senhor. Aleluia. Meu Deus! Deus. Saiba de uma coisa, o inimigo ele só tem raiva daquele que levanta com um propósito na vida. O inimigo ele só tem raiva, ele só tenta derrubar aquele que resolve ir para o culto com um propósito. Porque se você vier para o culto só por vir, você pode ter certeza de uma coisa, que para ele tanto faz você vir ou não vir. Se ele tentou impedir você chegar aqui nessa noite, é porque tem algo preparado para você. Mas Maciel, o que tinha preparado então para aqueles discípulos? Aqueles discípulos talvez nada. Mas tinha alguém do outro lado, que a Bíblia está dizendo aqui, que vivia presos em sepulcro, morava em sepulcro, vivia preso em corrente, e que muitas das vezes nessa corrente segurava ele, e que as pessoas viviam amedrontadas por causa daquele homem. Então Jesus chama os discípulos para levar até lá, para que aquela alma fosse liberta. Se Jesus também trouxe você aqui até hoje para libertar almas, porque tinha alguém precisando ouvir o seu testemunho. Aleluia! Se Jesus trouxe você aqui
hoje, porque você tinha um louvor para cantar aqui nessa noite, porque tinha alguém que precisava ouvir aquela mensagem. Tenha certeza de uma coisa, que as tempestades que se levantaram foi só para você não vir aqui cantar. Agora, amados, isso só acontece com quem levanta e sai, caminha com propósito. Tem gente que fala assim: eu quero pregar. Dário, tem gente que fala assim: eu quero pregar. Ah, como eu queria ir lá naquele grupo e Dário me colocasse para pregar. Mas por que você gosta de pregar? É porque eu acho que eu falo muito bem, eu tenho um dom da palavra. Eu acho. Para esse cara, meu amigo, o inimigo não está nem aí para ele. Mas se o Jesus te levantar para vir aqui, para trazer palavras, para libertar pessoas que estão presos em correntes, você pode ter certeza que se levantará tempestades contra você. Aleluia. Por que você canta, Jairo? Eu canto para vender CD e ganhar dinheiro. Você vai vender CD, você vai viajar, você vai ter um monte de gente ouvindo e problema na sua vida, não vai acontecer nada. Mas se você falar assim: eu canto porque eu quero que os meus louvores cheguem até ao ouvido daqueles que precisam e que almas sejam libertas através das minhas músicas, você pode ter certeza que o inimigo vai fazer tudo para te parar. Tudo é pelo propósito. Aqueles homens estavam fazendo tudo correto, tudo certo. Então por que as tempestades se levantaram contra eles? Porque eles estavam indo para um lugar errado, no momento errado, e fazer o que é certo. Eles estavam caminhando, colocaram a proa do seu barco em direção de uma região a qual era dominada por demônios. Lá na frente vocês vão saber por que essa região era dominada por demônio. O dia que você resolveu falar assim: eu vou entrar com os 2 pés no grupo ID e eu vou fazer a obra de Deus, você pode ter certeza, a sua proa foi em direção a Gadara, e você pode ter certeza que o inimigo vai tentar te parar. Agora Jesus chegando naquele lugar, juntos com seus discípulos, porque Jesus acalmou a tempestade, a viagem pode chegar, e você pode ter certeza que se o inimigo está atrapalhando a chegar aonde Deus quer que você chegue, Jesus está junto com você e a sua viagem vai poder seguir em frente, tudo tranquilo. Então vai acabar os problemas? Não, vocês vão chegar em Gadara. E quando chegar em Gadara, que quando descer do barco, por isso que eu pedi para repetir isso aí, quando descer do barco, vem mais problemas. Porque a vida do crente é desse jeito. Quando termina um problema, aparece outro problema. Meu Deus, é desse jeito, pai. Esse tá livre de... Senhor, graças a Deus, agora eu estou livre, a tempestade já passou, a viagem vai seguir tudo em paz. Mas quando eles colocam já o pé na areia, que descem no barco, me aparece um homem. Jesus, que vida é essa, meu Deus, de crente? É só problema? Mas sabe de uma coisa, que até o problema que aparece na sua vida é com propósito. Até o problema que aparece para a sua vida é para que todos vejam que Jesus está na sua vida e que através da sua vida muitas pessoas podem ser libertas de problemas. Meu Deus. Agora Jesus desce do barco, Jairo, isso aqui que me chama a atenção. Jesus desce do barco e com ele tinha quantas pessoas?
Quantas? 12 pessoas. Jesus e seus 12 discípulos desce do barco, 13 pessoas. Aí me vem um endemoniado. Aparece um endemoniado. Aí Jesus pergunta, sabe o que para ele? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E qual é a resposta dele? Meu nome é Legião. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Eliseu, segundo a Bíblia, uma legião tem uma média de 6.000 demônios. Agora imagina que guerra, 13 homens para enfrentar 6.000 demônios. Dá vontade de correr ou não dá? Dá ou não dá, Marina? Mas é para você ver o tamanho do poder de Deus. Aparece aquele homem endemoniado e Jesus chega. Quando Jesus chega perto daquele homem, os demônios dizem o quê? Aí o que me chama a atenção também é o que o demônio fala para Jesus. Por quê, Cristiano? Ele não espera Jesus expulsar ele e fala assim: eu sei que você veio me expulsar. Você está entendendo por quê? Você está entendendo por quê que as tempestades levanta? Aqui agora eu arrupiei. Sabe por que as tempestades? Porque antes de você chegar naquele local, o demônio já sabe o que você vai fazer. Vou falar uma coisa para vocês. Lembra quando a Bíblia fala que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz? Eu vou falar uma coisa para vocês. O demônio, ele é muito organizado. Eles são super organizados. A classe demoníaca, se você analisasse e não tivesse a fé em Deus que você precisa ter, pode ter certeza que você sairia correndo. Pastora Creuza, a senhora tenha certeza de uma coisa: o inimigo, ele é tão organizado que para cada local ele tem um grupo que domina e o que vai fazer. O inimigo, ele é tão sagaz e tão organizado que para cada país ele sabe em qual parte que ele vai agir. Cada rua da cidade tem um tipo de demônio tomando conta daquela cidade e sabendo em que parte que eles vão agir. Tem parte que o inimigo vai atacar os jovens para usar as drogas. Tem parte que o inimigo vai usar as garotas na prostituição. Meu Deus, fala, Jesus. Tem parte que o inimigo vai usar a sua mente de pobreza, que você vai olhar para sua casa assim: por que eu não consigo rebocar minha casa? Você que construiu a sua casa de baixo e cima, já está morando dentro, olha para ela e diz assim: eu não consigo rebocar a minha casa. Meu Deus, é verdade. Sabe por quê? É o inimigo que coloca isso na sua mente, que você não tem condições, para todas as vezes que você olhar para sua casa assim, você não agradecer a Deus, você reclamar da parede que não está rebocada e não agradecer a Deus daquele teto que você tem para morar. Meu Deus. Quantas pessoas que não tem lugar nenhum para morar, tem uma ponte para ficar embaixo, não tem uma casa, você tem uma casa, mas reclamam porque a sua casa ainda não está rebocada. É o inimigo colocando na sua mente que você não tem condições de rebocar a sua casa. Fala tudo. É o espírito da pobreza que o inimigo coloca. Mas eles são astutos.
Ele sabe aonde atacar. Ele sabe qual a região, Jairo, que ele vai falar assim, ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você vai cuidar daquele outro. E o interessante, nenhum briga um com o outro. Nenhum chega um pro outro, como nas igrejas costumam fazer, né? Ah, falou demais, o culto acabou tarde demais, aquele dirigente poderia ser melhorzinho. O inimigo ele não faz isso. Eles combinam legal um com o outro e não brigam um com o outro. Meu Deus, fala, Jesus, teu servo. É por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz costumam querer brigar um com o outro. Fala, Deus. Quando começa a crescer um pouquinho dentro da igreja, sabe o que ele faz? Eu acho que eu não preciso mais da pastora Creuza, eu vou montar minha igrejinha, vou puxar a metade que está lá com ela. Meu Deus. Pastor Wade não serve mais para andar junto comigo, eu sou melhor do que ele. Meu pai. Dário é um cara muito fraco para dirigir culto. Eu vou caçar um cara melhor. Meu Deus. É assim ou não é? Mas os filhos das trevas fazem sabe o quê? Ó, aquela rua ali, Itaipava, Eliseu mora ali. Eliseu costuma orar. Eu quero que você ataque legal naquela rua ali para dar uma combatida naquela oração dele. E pronto, tá dado o recado. Eles vão ter que fazer, eles fazem. Se for pouco, ele chama mais. Se você soubesse o que o diabo pode fazer para destruir a sua vida, você agradeceria mais a Deus por poder estar aqui nesta noite. Quantas das vezes vocês passam numa reta, numa estrada que não tem curva nenhuma, e você vê lá 3, 4 cruzes. Você que é caminhoneiro sabe muito bem disso. Como que aqui acontece tantos acidentes, se nem era para tombar carro numa reta dessa? Meu Deus. É porque ali mora uma classe de demônio só para virar os carros. Mas por que vira carro? É porque muitas das vezes o cara sai de casa, esquece de pedir a Deus para seguir viagem. Tem gente que vai dormir e esquece de pedir a Deus a proteção de Deus. Tem gente que vai comer, esquece de orar a Deus, mesmo que seja em silêncio, em pensamento. Senhor, abençoa isso aqui que eu vou comer agora. Tem gente, pastora Creuza, que se for em certas lanchonetes passa mal. Mas a comida lá é ruim? Não, é porque o inimigo não quer que vai crente lá. Meu Jesus. Porque aquela rua ali é dominada por eles. Mas o que tem a ver isso com a pregação, Marcel? Gadara é assim desse jeito. Por que Gadara era assim desse jeito? Que a Bíblia fala que era um homem que tinha demoniado. Meu Deus. É porque quando Jesus chega lá, eles falam assim: eu já sei o que você vai fazer, mas não me tira daqui não. Só faltou dizer que é a nossa região. Deixa a gente entrar naqueles porquinhos que estão ali. Meu Deus. Fala, Jesus. Eles não queriam sair de Gadara, eles só queriam que Jesus, para que você vai me expulsar, não tem jeito mesmo. Nós estamos em 6.000, mas vocês estão em 13, mas esses 13 são mais poderosos do que nós aqui. Mas não faz o seguinte, deixa a gente ficar por aqui, deixa a gente entrar naqueles porcos. E Jesus disse o quê? Vai. Entra nos porcos. O diabo não morre. Entra naqueles porcos. Jesus. Mas aí os caras ficaram bravos com Jesus, né? Muito bravo. Sabe por que ficaram bravos com Jesus? Esqueceram que ali ficou um homem liberto. Esqueceram que ali tinha um homem que vivia amarrado e atacava todo mundo e ninguém podia com ele, mas aquele homem ficou liberto. Mas brigaram porque Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. É porque tem gente que está mais preocupado com porco do que com pessoa. Meu Deus, é forte. Fala tudo, Deus. Aleluia. Tem gente, Eliseu, que se preocupa mais com porco do que com pessoas. Agora eu quero chamar a sua atenção, principalmente a todos do grupo IDS. Quantas pessoas que Jesus libertou naquele lugar?
Quantas pessoas? Apenas uma pessoa, né? Apenas uma pessoa. Meus amados, quantas das vezes nós vamos para um culto, Dário, e a gente volta falando assim: o culto hoje, sei não, não foi legal não. Senti que nós não fomos nem muito bem recebidos. Não foi assim? Nós fomos num culto aí, né, que um cheiro de cachorro. Teve gente que voltou com coceira. Meu Deus. Mas vocês lembram que lá aceitou uma alma? Verdade. Deixa eu lembrar aqui uma coisa a vocês. Meu Deus. Sabia que Jesus desceu do barco, libertou esse homem e teve que voltar para o barco correndo, porque expulsaram Jesus. Aí a gente fica: não, vou pregar o evangelho, mas eu vou ser bem recebido, agora o negócio está beleza, já. Nós vamos chegar na casa lá, nós vamos ter lanche para comer depois do culto, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo. Aí você chega lá nem bem recebido você é, aí você volta zangado: acho que eu vou parar. Meu Deus. Tá falando tudo aí. Mas olha aí o que Jesus fez. Jesus desce do barco, coloca o pé na areia. É isso aí que está faltando em muita gente. Tem gente querendo pregar o evangelho, mas não tem coragem de botar o pé na areia. Fala, Deus. Agora, depois que Jesus bota o pé na areia, o inimigo chega e já diz o que Jesus veio fazer, porque ele já sabia. Jesus expulsa, aquele homem fica liberto. Aquele homem resolve falar assim: então eu vou te seguir agora. Jesus: não, você não precisa me seguir. Desse jeito. Aí o inimigo entra, aquele monte de demônio entra naquele monte de porco, morre aquele monte de porco, e fica todo mundo zangado com Jesus, e todo mundo quer bater em Jesus, e Jesus entra dentro do barco e volta. Mas foi feito o que era para fazer ou não foi? Não sabe de uma coisa: independentemente da dificuldade daquilo que você vai enfrentar, o que tem que ser feito você precisa fazer. E quando você chegar em tal lugar, terminar de fazer e for tocado de lá, não reclama. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus não quis que aquele gadareno, já liberto, fosse acompanhar ele. Ali só aceitou uma alma, que foi o gadareno. Somente ele ficou liberto. Mas através daquele gadareno, aquela cidade foi liberta. Glória a Deus. Muitas das vezes você vai num lugar e apenas uma alma aceita Jesus. E às vezes nem aceita ali dentro daquele culto, às vezes até dentro da sua casa mesmo. Ele começa a ouvir através do microfone e você fala assim: nenhuma alma, mas lá dentro daquela casa, Dário, uma alma aceitou Jesus. E através daquela pessoa ali, Jesus salva uma vila inteira. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Através desse culto aqui hoje, esse bairro pode ser 100% de Jesus e todo mundo servindo a Deus. Aleluia. O gadareno ficou liberto. Glória a Deus. E Jesus é mestre para fazer isso. Uma certa vez Jesus ia caminhando, indo para um lugar, mais uma vez, fora de hora, porque não era hora de ninguém pegar água. Lembra disso? E lá tinha uma mulher que também estava num lugar que não era para ela pegar água naquela hora. E Jesus passa por ali. E aquela mulher começa a bater papo com Jesus. Jesus sempre espera ela, né? E ali somente ela aceita. Mas através daquela mulher que saiu evangelizando, as almas foram Aleluia. salvas. Então sabe de uma coisa: as tempestades virão sobre sua vida. É porque o diabo sabe o que Deus quer fazer com você. Deus conhece o trajeto que você tem que seguir. Deus conhece o seu levantar, o seu caminhar. Deus conhece o seu passado. Deus conhece o seu futuro. E Deus conhece a missão que Ele deu para cada um de nós aqui nessa noite. As lutas virão, as provas virão,
mas a obra de Deus não pode deixar de ser feita. Amém? Foi a palavra que o Espírito Santo de Deus me colocou no coração nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade, pedindo a todos que continuem orando por mim. Amém? Uma salva de palmas. Irmão, é por isso